Pessoal, meu compromisso é com a verdade. E às vezes nossos opositores estão certos. Às vezes a gente tem que dar o braço a torcer. Então eu tenho uma confissão a fazer. Eu tive que concordar com o Lula. Olha a análise cirúrgica dele. O crime organizado está na imprensa, na política, está no judiciário, está no futebol, nos empresários. Eles estão em tudo quanto é lugar do planeta Terra, disse o Lula. Olha só. E o crime organizado está na imprensa, está na política, está no judiciário, está no futebol, está nos empresários. Eles estão em tudo quanto é lugar do planeta Terra. Só faltou falar o principal lugar onde está o crime organizado, que é justamente o PT. E o chefe de tudo, o descondenado que estava discursando. Dias Toffoli anula multa de 3,2 bilhões de reais da Odebrecht. Curiosidade sobre isso, tá? Toffoli fez carreira como advogado do PT. Em 2009, o Lula indicou ele para o STF. Ele é aquele que se orgulhava de ter roubado os autos de um processo. Em 2016, mais de 70 petistas apareceram na planilha da Odebrecht. Ainda em 2016, a empreiteira confessou corrupção em 49 contratos com o poder público. Em maio de 2023, a Justiça autorizou a destruição dos HDs com as planilhas que incriminavam o Lula. Isso enquanto o processo do Lula continua andando, ou seja, não tem mais provas. Em setembro de 2023, o Toffoli invalida as provas do acordo de leniência com a Odebrecht. Ainda em 2023, o Toffoli suspende multa de 10 bilhões de reais da empresa dos irmãos Batistas. Agora, Toffoli permite que a Odebrecht pegue carona em ação da empresa dos irmãos Batista e suspende uma multa de 3,8 bilhões. Um pequeno detalhe, a esposa do Toffoli é a advogada da empresa dos irmãos Batista. Ou seja, a esposa do Toffoli entrou com a ação que beneficiou os Batista, que agora beneficia a Odebrecht. Tudo isso que estava envolvido com quem? Com o PT. Incrível, mas são apenas coincidências. A gente tem que acreditar em coincidências, né, na gestão PT, senão a Gestapo petista prende a gente. E falando nisso, olha que interessante, o Lewandowski se aposentou do STF. O Dino deixou o Ministério da Justiça, era um completo inútil, o Lewandowski vira ministro da Justiça. Resumo, o ex-STF vai para o Ministério da Justiça, o ex-ministro da Justiça vai para o STF. É uma das cadeiras, é muito óbvio. Porém, antes de assumir o STF, o Dino vai ficar 22 dias no Senado para apresentar leis mais brandas para crimes contra o patrimônio. Então ele vai para o Senado, apresenta leis que vão abrandar a legislação criminal contra o patrimônio público, depois ele vai para o STF, onde ele pode julgar as leis que ele mesmo apresentou. É incrível, é incrível. O sujeito ele vai passar em um mês pelo Executivo, Legislativo e vai para o Judiciário. Assim, bem-vindos à gestão PT. O cara bate o escanteio, corre para cabecear, é você que toma o gol. E por sua vez, o Lewandowski vai para o Ministério da Segurança Pública. E em discurso ele deixou claro o que vai acontecer. Defendeu o afrouxamento de penas, o desencarceramento e defendeu a progressão de pena e saidinha, pois são importantes instrumentos de ressocialização de presos. Também não adianta dificultar a progressão do regime prisional dos detentos. Tais medidas, se levadas a efeito, só aumentariam a tensão nos estabelecimentos prisionais e ampliariam o número de recrutados para as organizações criminosas. Penso que, para arrostar essas dificuldades, os caminhos já trilhados pelo meu antecessor, ministro Flávio Dino, revelam-se bastante promissores. E vamos concordar? O governo Lula é um governo que se preocupa muito com os presos, afinal ele era um dos presidiários. E por fim, o Lewandowski foi lá e elogiou a gestão do Flávio Dino. Em breve só vai ser preso quem criticar a esquerda. No contrário, meu amigo, se você roubar, matar, estuprar, fazer o diabo, você continua solto. Enquanto isso, os presos de 8 de janeiro já fizeram mais de um ano em uma prisão completamente arbitrária.